Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar e disse o seguinte: como as pessoas de hoje são más, pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal lhes será dado, a não ser o milagre de Jonas. Assim, como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores da cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha do sul, ou rainha de Sabá, vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. A pergunta é a seguinte: quem é a rainha do sul ou a rainha de Sabá? Essa é uma dúvida que chegou para a gente. E nesse contexto, o que Jesus quis dizer com esse texto? Tanto com o povo de Nínive, como a tal rainha do sul aqui. Qual o contexto desta colocação, Jesus afirmando que no juízo a rainha de Sabá irá se levantar para dizer que os ensinamentos de Salomão e os ensinamentos, fazendo essa comparação. Essa é uma dúvida que chegou agora e ela vai estar, não só ela, como muitas outras, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Na Mira da Verdade e já conectados com o Brasil e o mundo, através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Hoje, a gente está aqui para juntos, mais uma vez, estudarmos a Palavra de Deus. Esse é um programa onde perguntas são feitas e respostas são dadas baseadas na Palavra de Deus. Por isso, eu sempre digo, quem faz o programa acontecer é você, são as suas dúvidas, são os seus questionamentos. Manda pra gente, você tem várias formas que daqui a pouquinho eu falo como você faz para mandar sua pergunta. E quem está na mira para responder baseando-se na Palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. E estou mais uma vez agradecido a Deus porque você, telespectador e ouvinte, está acompanhando o nosso programa e porque você será usado por Deus mais uma vez para fazer esse programa acontecer. Envie as suas perguntas sem preconceitos, sem preocupações maiores, porque aqui estamos para aprendermos juntos, né? A vida é uma escola na qual nós nunca obteremos um diploma antes de chegarmos à eternidade. E por isso, vamos ter o coração aberto, a mente aberta para aprendermos juntos, estudarmos coisas novas e crescermos espiritualmente. Muito bem, professor. A pergunta que chegou para abrir o nosso programa hoje, quem mandou foi a Gisele. Ela é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e ela tem uma dúvida. Ela diz que acompanha o Na Mira da Verdade, ama o programa. Obrigado, Gisele, pelo seu carinho, pelo nosso programa. E a dúvida dela é sobre o capítulo 11 de Lucas, onde nós lemos aqui na abertura do programa, investigando as Escrituras. A gente chega aqui no momento em que a gente se depara com uma personagem aqui, Jesus citando essa personagem, dizendo que ela vai se levantar e acusar a todos, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E aí Jesus diz, afirmando, né, que ele é muito mais do Salomão. Agora, a dúvida da Gisele é quem é a rainha do sul, que aqui na linguagem de hoje a gente consegue identificar que é a rainha de Sabá. Por que Jesus usou essa figura ou esse personagem aí para comparar com o conhecimento que devemos ter de Deus ou dele mesmo, Jesus Cristo? Aqui a leitura contextual,
ela nos mostra que a ideia de Cristo é bem simples. Em que sentido? Aconteceu no Antigo Testamento, quando lemos sobre a história do rei Salomão, ali, por exemplo, no primeiro livro de Reis, Salomão, ele recebe de Deus uma sabedoria sobrenatural. Ele se tornou o homem mais sábio do mundo, porque quando ele teve um sonho, e Deus aparece a ele em sonho, Deus diz para Salomão o seguinte: olha, peço o que você quiser e eu vou lhe dar. E Salomão, com humildade, ele no sonho falou o seguinte: Senhor, eu sou ainda jovem, não sei como vou governar esse povo, e o que eu mais queria que o Senhor me desse é sabedoria. E na história, Deus fica tão feliz com o pedido de Salomão, que Deus dá a Salomão uma sabedoria que nenhum ser humano teve, obviamente, além de Jesus, né? Jesus teve muito mais porque ele era divino humano. Mas, tirando Jesus, nenhum ser humano recebeu tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta perspicácia, tanta capacidade reflexiva e filosófica que Salomão. Essa sabedoria dele foi algo tão extraordinário que Deus utilizou essa sabedoria com propósitos até evangelísticos. Uma mulher identificada como rainha de Sabá, não é? Uma região pagã, que não tinha nenhum comprometimento com o Deus de Israel, ela ficou tão impressionada em escutar sobre a sabedoria de Salomão, que ela decidiu pessoalmente conferir se tudo aquilo que diziam a respeito de Salomão era verdade. Ela ouviu tanta coisa a respeito dele, né, que ela decidiu conferir se realmente o que ele havia recebido de sabedoria condizia com aquilo que ela realmente havia escutado. E aí nós lemos aqui, em 1 Reis, até vou deixar aqui o capítulo para o nosso telespectador e ouvinte ler, aqui em 1 Reis, no capítulo 4, né? Falando da sabedoria de Salomão, chega um momento em que a rainha diz o seguinte: olha, me disseram que você era sábio, porém, o que me disseram não chega nem perto, não é nem a metade daquilo que eu estou presenciando agora. E aí ela diz assim, ó: bendito seja o teu reino, bendito seja Deus que te deu essa sabedoria, para que todas essas pessoas que estão sobre o seu governo sejam felizes e prósperas como são. Ou seja, uma pagã foi atraída ao Deus verdadeiro pela sabedoria de Salomão. E aí o que Cristo faz em Lucas 11? Ele pega este evento para mostrar que, ao contrário da rainha de Sabá, que se permitiu atrair a Deus, os fariseus e vários judeus da época não se permitiram atrair por Jesus. E ele argumenta: a rainha de Sabá, por ter conhecido a sabedoria de Salomão, ter aceitado ao Deus de Israel na sua vida, no dia do juízo, que é a segunda fase do juízo, que é a fase que ocorre durante o milênio, em que os justos participarão do processo judicial, de acordo com Apocalipse 20, versos 4 a 6 e 1 Coríntios 6, 2 e 3, ela vai estar entre os justos, julgando vocês, porque ela se deixou influenciar pela sabedoria de Salomão e aceitou ao Deus de Israel. E vocês não se deixaram influenciar pela minha sabedoria e não me aceitaram como Messias. Aqui está alguém que é maior do que Salomão, que é o próprio Messias, que é um ser divino humano, e vocês estão me rejeitando. Cristo está dizendo aqui que uma pagã, uma rainha pagã, estava em perfeita condição de salvação, havia aceitado a salvação, enquanto muitos deles não aceitavam. Então Cristo aqui se compara com Salomão, dizendo que é maior do que Salomão, para reforçar o seu argumento de que se uma rainha pagã aceitou a Deus por influência de um homem sábio, como que eles não aceitariam a Jesus pela influência de um ser divino humano que era Cristo e que por meio de tantos milagres e ensinamentos comprovava isso.
Então, o que Cristo quis passar é esse ensinamento. É por isso que em Mateus 8,11, Jesus disse uma outra coisa muito interessante. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas. Ou seja, não basta dizer que é filho de Deus, você tem que crer em Deus, você tem que viver como um filho de Deus. Então Cristo mostra claramente nesse trecho de Lucas 11, bem como em Mateus 8,11, que muitos estarão no reino dos céus com menor influência, diríamos assim, de Deus do que muitos de nós que temos um maior conhecimento, mas não fazemos uso desse conhecimento. Muito bem, professor, muito bem. Estamos apenas começando o nosso programa. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do SMS. O número é 12 98151 0101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Ou também pelas redes sociais. Pelo Facebook, Na Mira da Verdade.nt. Pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. E ainda no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Tá bom? Eu quero abrir ou lançar mais uma pergunta aqui que chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi a Cristina, ela é de Tapajipe, gosta muito do programa, tem aprendido muito com a gente aqui. Obrigado, Cristina, pelas suas palavras aqui. E a pergunta dela é a seguinte: o que aconteceu com as pessoas que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus, conforme está dito lá em Marcos 27, os versos 52 e 53? Eles morreram de novo ou estão no céu? Pois a Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer só uma vez. Por favor, tire essa dúvida. Bom, primeiro para a gente contextualizar o nosso telespectador, professor. O que aconteceu aí por ocasião da ressurreição de Jesus? Outras pessoas ressuscitaram também, meu amigo? E aí a pergunta dela entra aí, né? Se ressuscitaram de fato, eles morreram de novo, foram para o céu? O que a Bíblia apresenta para a gente aí em Marcos, capítulo 27? Vou ler aqui Mateus, capítulo 27. É Mateus ou é Marcos? É Mateus. Então Mateus, capítulo 27, versos 52 e 53. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Isso aqui foi um evento sobrenatural que ocorreu por ocasião da ressurreição de Jesus. Por ocasião da ressurreição de Jesus, pessoas conhecidas foram ressuscitadas com Cristo e diz aqui no texto que eles apareceram a muitos. E como resultado disso, até mesmo um centurião romano, que era um chefe que comandava 100 soldados, ele passou a crer que Cristo era o Messias pela sobrenaturalidade da situação, né? Ele percebe que todos aqueles eventos ocorrem, pessoas são ressuscitadas e essa ressurreição especial de pessoas serviu com um propósito evangelístico, provar que Cristo havia ressuscitado. O que aconteceu com essas pessoas depois? Mesmo que a Bíblia não seja clara a respeito, ela não é direta, nós entendemos que essas pessoas foram para o céu como troféus da vitória de Jesus sobre a morte. E nós deduzimos isso com a leitura de Efésios 4, versos 8 e 9. Eu vou ler aqui, eu vou pegar esse texto de Efésios 4, 8 e 9 na NVI. Na NVI, ele está um pouco mais claro. Efésios 4, 8 e 9, vamos colocar aqui na NVI para você ver, que com esse texto nós deduzimos, né, que essas pessoas foram levadas para o céu como troféus da vitória de Jesus sobre a morte. Então, Efésios 4, 8 e 9, na Nova Versão Internacional, diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, está falando aqui da ascensão de Cristo,
levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descera às profundezas da terra? Nós entendemos que esse texto nos mostra que pelo fato de Cristo morrer e ressuscitar e subir, ele levou com ele aqueles que estavam prisioneiros na morte, né? E que isso possibilitou a ascensão de Cristo, na verdade, possibilitou que ele também desse dons espirituais aos homens. Então nós entendemos que de uma forma indireta aqui, a Bíblia sugere, não é, que essas pessoas foram para o céu como troféus de Jesus, da vitória dele sobre a morte. Muito bem, professor. Muita gente participando aqui no SMS. Obrigado pela sua participação. E no Facebook também. Estamos ao vivo pelo Facebook. Você pode compartilhar o link aí com seus amigos para que eles também possam acompanhar e juntos estudarmos ou tirarmos as dúvidas aqui no programa Na Mira da Verdade, tá bom? facebook.com/namiradaverdade.nt. Pode divulgar o link lá, nós estamos transmitindo pelo Facebook. A Ruth Campos, ela também mandou a pergunta dela aqui e ela diz o seguinte: bom dia, amigos, a paz do Senhor. Assisto o programa desde 2011. Um abraço a você, minha irmã. E gosto muito. Professor, na Bíblia, no Antigo Testamento, existem muitos versículos que diz: fulano profetizou ou está profetizando, e dá a impressão que a pessoa está com um comportamento meio estranho. É diferente do que Isaías, Daniel, Jeremias profetizavam. Por exemplo, Números 11, versos 26 e 29. E também 1 Samuel 10, 5, 6 e 10. Nesse caso, o profetizar tem algum outro significado? Vamos lá, professor. Aqui em Números que ela citou, um exemplo, dois rapazes aqui começaram a falar alto. Quer ver, ó, o que está dizendo aqui? Vamos contextualizar o nosso telespectador. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles e eles também começaram a falar alto como profetas. Então, um rapaz foi correndo contar que Eudade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí, Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isto. Aí Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Então dá a entender aqui que aqueles dois homens, aparentemente, professor, começaram a aparentemente profetizar. E Josué ficou preocupado com aquilo. A pergunta da Ruth é essa: esse comportamento aparentemente é meio estranho. Esse comportamento realmente era alguma coisa dada por Deus? Eles realmente estavam profetizando ali ou não? Não há dúvidas, né, de que o texto mostra que eles receberam o dom profético, né? O que aconteceu é que Josué estava preocupado achando que eles seriam substitutos de Moisés, mas o que eles receberam foi dom profético mesmo. Não existe a possibilidade de repente eles estarem recebendo um espírito enganador ali, não? Não, aí senão a Bíblia diria isso, né? A Bíblia diria isso, nós não podemos. O próprio Moisés diz aqui, ó, o Senhor lhe deu o seu espírito. E Moisés estava presenciando, Moisés teria discernimento para saber se fosse um espírito enganador. Nós temos que entender o que é dom profético. Aqui não tem nada de estranho no texto, amiga telespectadora, porque o dom profético tem um propósito muito claro na Bíblia: ensinar e edificar, né? O que diz 1 Coríntios 14, verso 3, ó. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, o dom profético que Deus deu para essas pessoas lá no Antigo Testamento tinha esse propósito: edificar o povo de Israel, exortar e consolar. Eu, particularmente, não vejo nada de estranho aqui. Ok, muito bem, professor. O importante é a gente investigar a palavra de Deus e ver realmente o que está o texto bíblico dizendo para a gente. Muito bem, obrigado, Ruth, pela sua participação. Mais uma participação agora, essa pelo Twitter. Quem está mandando para a gente é o Bruno Lopes. E a pergunta dele é a seguinte:
É possível guardar os 10 mandamentos? Pois há quem diga que é impossível, e por isso Jesus resumiu em 2, porque ele mesmo sabia que seria difícil de se guardar. Professor, quando Jesus resumiu a lei em 2, ame a Deus e ame ao próximo, ele tinha certeza de que seria impossível se guardar os 10 mandamentos? Foi por isso que ele fez esse resumo da lei? Primeiramente, é possível guardar os 10 mandamentos, mas é impossível guardar os 10 mandamentos perfeitamente com a natureza pecaminosa dentro de nós. Parece uma contradição, mas não é. Isso eu chamo de paradoxo. A Bíblia diz em em Romanos capítulo 3, que a nossa natureza ela é tão corrompida que sem a intervenção divina, sem a graça de Deus, nós não temos como ser salvos. Por mais que você ou nos esforcemos, até mesmo o nosso esforço é imperfeito. Nós cometemos erros conscientes e erros inconscientes. Então a nossa natureza é tão depravada que nós não conseguimos obedecer a Deus em 100% do tempo, até mesmo em pensamento, sem dar uma vacilada. Agora, isso não significa que eu vou pisar na lei divina e que eu vou dizer que há uma total impossibilidade de obedecer à lei. É possível obedecer à lei, mesmo que imperfeitamente. Então eu vou ler aqui para você um texto que se encontra em 1 João, capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Mesmo que seja difícil obedecer a Deus, porque muitas vezes a nossa natureza quer fazer o que é errado, a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Ou seja, mesmo não podendo obedecer perfeitamente, eu ainda posso obedecer e permitir que o Espírito Santo vá me aperfeiçoando ao longo da vida. Isso se chama santificação. Outro detalhe que devemos considerar é que o resumo da lei em Mateus 22, 36 a 40 não abole a lei. Vou lhe dar um exemplo. Se você recebe como atividade universitária, você tem um trabalho acadêmico para fazer, resumir o capítulo de um livro, tá? Você vai resumir o capítulo do livro, obviamente, tirando aquilo, as ideias principais. Esse foi um requisito que o seu professor lhe pediu. Significa que depois da existência do seu resumo, o resto do capítulo não vale mais nada, é uma porcaria? Ridículo pensar desse jeito. O resumo, ele apenas sintetiza aquilo que há de mais importante no texto, mas ele não anula o restante do texto. Com a lei é a mesma coisa. O fato de Cristo resumir a lei em 2 mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, não torna o restante da lei inútil ou abolida. Simplesmente ele só resumiu, só pegou o suprassumo dela. Então essa ideia de que o resumo aboliu a lei é uma coisa das mais incoerentes do mundo, né? Quem crê nisso precisa reavaliar, obviamente, os seus conceitos. Muito bem, professor. Estou aqui acompanhando, os SMS estão chegando. Uma pergunta chegou do Joel, ele é de Campo Bom, Rio Grande do Sul. A pergunta dele é a seguinte, já que nós estamos falando sobre a lei aí, é possível receber a lei e o Espírito Santo, né? É possível receber o Espírito Santo sem a guarda da lei e o santo dia do Senhor? Mas é óbvio, imagine, se só recebe o Espírito Santo quem guarda a lei, então todo mundo está lascado, né? Como é que o Espírito Santo é dado primeiramente? Nós temos que entender isso aqui, ó. As pessoas às vezes colocam a carroça na frente dos bois, né? Primeiro eu guardo a lei para depois receber o Espírito Santo. Não, isso é legalismo. Primeiro eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida, senão eu não guardo lei coisa nenhuma. Porque naturalmente eu gosto de fazer aquilo que é errado, né? Então vamos pegar aqui um exemplo bíblico, bem claro. Atos capítulo 11.
Aqui em Atos capítulo 11, vou ler aqui para você o versículo... Não, é Atos capítulo 10, verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eu pergunto, os gentios guardavam a lei aqui? Eles eram obedientes a todas as leis, incluindo a guarda do sábado? Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Aqui de forma clara, eles não obedeceram primeiro para depois receberem o Espírito Santo. Primeiro eles creram em Jesus, receberam o Espírito Santo e a partir de então eles passaram a ser obedientes. Porque Hebreus 8:10 não coloca a carroça na frente dos bois, né? Hebreus 8:10 diz o seguinte: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você percebeu? Antes de Deus imprimir as leis no coração do seu povo, do Israel espiritual, da igreja, o que tem a acontecer? Temos que fazer parte do povo de Deus. Então, você não deve obedecer para receber o Espírito. Você deve aceitar a Jesus, receber o Espírito, para que o Espírito vá imprimindo a lei no seu coração. Então, não coloque a carroça na frente dos bois. Muito bem, professor. E você, está gostando? Isso é apenas o começo. Nós temos que ir para um intervalo. Mas aproveite o intervalo, formule a sua pergunta, manda para a gente volta já já.